Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos solicitar para a nossa irmã Carlinha fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo, tá bom? Ai, Jesus amigo, muito obrigada por essa oportunidade, por esse encontro, por esse local de refazimento e aprendizado que Tu nos dás. Ajuda-nos a enxergar a Tua misericórdia, a Tua bondade e que possamos caminhar mais céleres, mais armados desse conhecimento que nos conduz com mais sensatez, com mais clareza, nesse campo do espírito que claramente não acreditamos, que claramente achamos que é só a matéria, que é só o cotidiano de correr atrás de trabalho, dinheiro, comida. Ajuda-nos a também alimentar nosso espírito, nossas ideias, nossos amores, nossos ideais. Abre nosso entendimento e nos auxilia hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda estamos no centro, né? Na faixa já no orbe, né? Onde André Luiz está em companhia de Alexandre, no centro espírita, onde tem 18 encarnados e uma centena de desencarnados que estão procurando auxílio, procurando ajuda. E tem um médium e tem 6 entidades próximas que querem se comunicar. Mas o Alexandre diz que só uma vai se comunicar, porque só um médium que está favorável nesse instante. E ele está observando com o André Luiz, o médium. Aí é bem um estudo de O Livro dos Médiuns, né, Aramita? Da preferência dos espíritos, né? A qualidade do médium. Então vamos lá. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Vamos lá. Quem vai fazer o Alexandre é o nosso querido Augusto. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Primeiro o trabalho, depois a recompensa. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico. Então, agora o André Luiz vai se aproximar do médium. E agora ele vai mostrar a condição do médium, condição fisiológica. E, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: Observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente, abre aspas, tomar a mão, fecha aspas. Há processos intricados, complexos. Então, até aqui nós não sabemos se ele é um médium intuitivo, mecânico ou semimecânico. Vamos dar continuidade para a gente ir descobrindo isso. Mas ele diz o quê? Ele diz a transmissão da mensagem. Coisa interessante aqui, olha. Antes do trabalho a que se submete o médium, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. Você vai fazer um trabalho do Cristo e vai colocar... Não, olha o amparo da espiritualidade. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão do médium. Não. Então, será que ele é mecânico quando ele falou tomar a mão? Mas ele diz uma coisa: há processos aí intrincados e complexos. Então, vamos descobrir que processos são esses. E
ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Ou seja, o André Luiz chegou, nós estamos aqui no Missionário da Luz. Lembra que o livro Os Mensageiros, ele vai aprender a experiência de ouvir os médiuns, os espíritas, irmãos que vieram para trabalhar no movimento espírita e que faliram, lembra? E vai fazer algum movimento, né, em zonas inferiores. Aqui, nesse momento aqui, ele vai agora estudar a condição do médium. Agora ele já tem a visão apurada para mergulhar e poder enxergar tudo o que está acontecendo no corpo físico do médium? Não. Então, o que o Alexandre está fazendo? Olha só aqui, ó. Vou voltar. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa. Então, o orientador doou algo para ele, para que ele pudesse enxergar. Ele ainda não tinha essa capacidade. É como se nesse momento o Alexandre magnetizou André Luiz, para que ele pudesse enxergar as condições físicas, micro-organismo realmente do corpo do médium, a parte biológica mesmo. Por isso que ele diz, o orientador ofereceu-me o auxílio, olha a palavra aqui, ó, magnético, de sua personalidade vigorosa, e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Então, André Luiz tem a capacidade? Não tem. Quem o magnetizou? Alexandre. Qual o propósito? Curiosidade? Não. Aprendizado. Então, ele diz, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então, aqui é o trabalho de capacitação realmente. Vamos lá, vamos ver o que acontece com o André. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x. Hoje seria o quê? A ressonância magnética, né? Tomografia computadorizada, exatamente. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos. Olha, gente, o que aconteceu com as glândulas? Bem, eu tenho aqui a minha irmã Aramita, que é da área da saúde. Eu vou colocar aqui alguns conceitos, se ela quiser comentar, tá? Glândulas são responsáveis por produzir substâncias que são lançadas no corpo. Desempenha as mais variadas funções. Estamos juntos? Alguma coisa, Mita? Não, tá certo. Vamos lá. Essa era a função das glândulas. Então, é responsável por produzir substâncias que são lançadas no corpo, desempenha as mais variadas funções. As glândulas. Agora, olha o que ele diz. Que as glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. As glândulas. E ele lá olhando, o olhar dele. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. Vamos ver, a gente já sabe que as glândulas aí oficinas elétricas. Os condutores medulares formavam extenso pavio. Então, quem são os condutores medulares? E o pavio, qual é a função do pavio, gente? Aquele fiozinho, né? Hã? Ele é um dispositivo que acende. Agora, olha o que ele diz. Os condutores medulares formavam extenso pavio. Vocês possam entender o que é esse pavio. Tá bom? Para ficar bem claro, então você vai trabalhar muito nas imagens. Então, vamos lá. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, que é aquilo que a nossa irmã Aramita estava aqui explicando sobre o sistema nervoso central, né, Aramita? Uhum.
Começa onde aí? Para ele usar o termo cérebro. Não, o cérebro faz parte do encéfalo, que é tudo que está alojado na caixa craniana. E o que sai aqui por trás, né, no occipital, que forma esse pavio, que são esses condutores medulares, que ele fala que é a medula espinhal. Ok. Vamos lá mais um pouquinho. Os condutores medulares formavam extenso pavio, tá? Os condutores, sustentando a luz mental. Então existia uma luz, porque aqui ele está mostrando qual a condição do médium que está se preparando para o trabalho mediúnico. Então ele diz que as glândulas eram uma força ele usa o termo aqui, forças vibrantes, né? Uma força vibrante, como uma oficina elétrica, as glândulas. Aí agora ele vai falar como é que está aqui e ele diz: os condutores medulares formavam extenso pavio sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. O que ele está dizendo? A máquina cerebral dele brilhava, era uma chama, e todo o seu sistema ali nervoso, esses condutores, ele diz, era como se fosse um pavio, né? Porque quando você pega uma vela, não está lá o pavio e a luz está onde? Lá em cima, lá na pontinha da vela. Então ele diz, a pontinha da vela, ali onde está o fogo, é como se fosse a máquina cerebral dele. E a coluna aí, esse sistema, o sistema nervoso central, esse fio condutor, como se fosse o pavio. Então ele tá aqui mostrando pra gente qual a condição orgânica desse médium que está em transe. Os centros metabólicos, então vamos lá. Metabólico, metabolismo, é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos, ou seja, das células, tá? Esse é o metabolismo. Então, os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas, né? Lobos aí são as divisões. Vamos aí. Os lobos cerebrais, nós temos o frontal, o parietal, o temporal, o occipital. São essas divisões da caixa craniana. Então, os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais, né, do córtex cerebral e as fibras nervosas, né, fibras nervosas são as prolongações delgadas dos neurônios. Olha que coisa linda, né? Pensa o quê? A criatura tá achando que a gente vai estudar espiritismo batendo tambor. Vem pra cá pra você ver só. Que o que não tem aqui é tambor. Mas a gente está estudando aqui corpo humano. Pode uma coisa dessa? Isso é o espiritismo. Nada contra quem bata tambor, tá, gente? Mas nós espíritas não batemos tambor. É uma filosofia, uma ciência e uma religião. Então, olha só. As fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas, ou seja, do íntimo, né? E imponderável. Dá para pesar? Nesse concerto, ele usa o termo concerto, essa harmonia total, cada um tocando, né? Sob a luz mental indefinível, a epífise, calma, emitia raios azulados e intensos. Eu vou pedir para nossa irmã Aramita ler a nota sobre a epífise. Epífise é pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais. O mesmo que a glândula pineal. E é a glândula pineal que ela
ela tinha esse nome de epífise porque pensavam que ela era um resto embrionário, né? Somente 13 anos depois que foi escrito Missionários da Luz, é que um pesquisador descobriu que essa epífise, na realidade, ela produzia, ela é ora glândula, ela tem duas funções, né? No próximo estudo eu conto, tá? Mas ela produz a melatonina e ela faz a regulação dos ciclos biológicos. E cada ser humano tem uma pineal diferente da outra, ela é igual à impressão digital. E ela fica bem no centro do cérebro, ou seja, super protegida. E o que acontecia com a epífise, André? Diz o nosso André, nesse concerto, que cada um emitindo lá suas vibrações, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Essa era a condição orgânica do médium. Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Observação perfeita? Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço da edificação humana demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. André estava admirado. Perguntou o senhor Alexandre. Acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Nossa, o que ele fala da epífise, né? Vamos pegar esse parágrafo aqui, vamos digerir um pouquinho. No primeiro momento, o Alexandre, ele diz assim, olha, transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, então, não é todos os médios, são médios que estão trabalhando para a edificação humana. Propósito é maior, a atividade é no bem, ok? Ele fez essa observação. Observação perfeita, ainda gostou. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço de edificação humana demanda esforço do médium, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Esforço, boa vontade, porque ninguém ganha com isso, dinheiro, não se beneficia, não materialmente, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. É necessário o quê? O treinamento, colaboração espontânea. Entretanto, de qualquer modo, o serviço ele não é automático. Liga na tomada e aconteceu. Requer compreensão do próprio fenômeno, oportunidade de trabalho e consciência do que você está fazendo. Não é só chegar. E até mesmo a compreensão, porque o trabalho não é de mão única, é mão dupla.
Eu preciso do médium, mas eu também preciso do espírito comunicante. Se não tiver espírito, não tem comunicação. Oportunidade e consciência do que você está fazendo. Diz André que estava admirado e Alexandre continua. Olha, vamos lá devagarzinho aqui, olha. Sem pressa. Acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? Improvisar o estado receptivo. Então é tipo assim, hoje tem trabalho mediúnico, você não se preparou para isso, você vai chegar e vai acontecer, ou então de repente você está ali, não é dia de reunião nem nada, não, eu vou sentar aqui e vou começar a psicografar. Dá para improvisar? Então ele pergunta, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? Vamos pegar o nosso exemplo de médium. Chico Xavier tinha dia e hora marcado para as comunicações. E espírito já escolhido, não por ele, pela espiritualidade superior. Por isso é que ele sempre dizia que o telefone tocava de lá para cá. Então não se improvisa, tá? Até porque se você me chamar nesse momento para ir de repente a algum lugar, alguém me chamar, eu tenho como ir? Não, porque eu estou ocupada aqui nesse momento, na condição de espírito encarnado. Você acha o quê? Que os espíritos no mundo espiritual estão aí soltos à toa, sem fazer nada? A qualquer hora você pode chamar e tudo acontecer? Não. Existe uma organização. Então, esse improviso é tanto a preparação do médium, como também a organização da parte espiritual. Ele diz, de nenhum modo, a sua preparação espiritual deve ser incessante. Preparação espiritual. Quando eu falo em preparação espiritual, eu estou falando em quê? Em estar ouvindo música clássica o dia inteiro, está fazendo meditando? Não é apenas isso. É muito mais, gente, conduta moral. Preparação espiritual é conduta moral. Então ele diz, de nenhum modo, a sua preparação espiritual deve ser incessante, 24 horas, no trânsito e na casinha branca lá de Sapê, não sei aonde, em qualquer lugar. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível. Qualquer incidente, ou seja, hoje já perturbou. É isso, e eu sinto isso. Qualquer incidente já perturba tudo. Então, qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento, que é o quê? Sensível. Como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Gente, por isso é que ele usou o termo aqui, compreensão, oportunidade e consciência. Porque qualquer coisinha perturba-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Então é por isso que ele diz que ele não tem como improvisar e que a sua preparação espiritual deve ser incessante, 24 horas, no trânsito, na casa, no trabalho, no banco, aonde você estiver, para não levar uma pedrada. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental, porque no primeiro momento era o trabalho de quem? Do médium. Do médium, o trabalho dele no seu dia a dia. Além de todo esse trabalho do médium, aí entra. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental. Porque lembra que ele falou logo lá no início que já tinha sido preparado o médium para que ele não sofresse nada organicamente? Lembra disso? Fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades, ou seja, as particularidades do corpo quê? Do corpo perispiritual do médium. Estamos notando as singularidades, ou seja, as particularidades do corpo perispiritual. Você decidiu acompanhar o estudo do Missionário da Luz e você não sabe o que é perispírito. Calma, não se desespera. Vá no Livro dos Espíritos, que está no nosso canal, porque esse estudo já está feito. Então, não vou falar agora o que é perispírito. Vá estudar o Livro dos Espíritos. Arruma mais um tempinho ao invés de estar fazendo série aí. Essas séries que tu fica 2, 3, 4, 5, 6 horas, né? Não, vai lá e baixa, faz a série de O Livro dos Espíritos. Aí você vai chegar no estudo do perispírito, porque é imprescindível nós compreendermos o que é perispírito.
Então é que ele diz, o corpo perispiritual, que é um organismo, tá, gente? Por isso que ele diz, estamos notando as singularidades, ou seja, as particularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro glândula pineal, corpo pituitário, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e as suprarrenais, tudo são as glândulas, né? Mas no exercício mediúnico de qualquer modalidade, então continua o nosso Alexandre quando ele diz assim, olha, pode reconhecer agora que todo centro glandular, ele está falando de cada um, é uma potência elétrica. Então, cada centro é a tireoide, o timo, o corpo pituitário, as suprarrenais, as gônadas, os pâncreas, tudo isso. Então, cada centro, que é o que ele diz aqui, olha, que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante ainda. Então, todos os outros têm sua importância, todos os outros centros glandulares têm, mas a epífise tem mais ainda no processo mediúnico. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios. Mente é pensamento? Não, tá? Mente é a construção, pensamento é a elaboração da mente. Então, olha só, é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção, mais uma vez conduta moral, peculiares, ou seja, particulares à nossa esfera. É nela quem? Na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme ainda o quê? Embrionária. Então é como se ele dissesse, vocês têm uma grande potência dentro de vocês, essa glândula pineal é um dos pontos principais, mas infelizmente ainda está numa condição adormecida, embrionária. E aí, como é que está o Tico e o Teco? Só ajuda realmente da espiritualidade amiga para nos ajudar a compreender essas lições que, além da gente entender um pouco da anatomia humana, ainda temos que entender essa ligação em relação ao mundo espiritual. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? André Luiz tem a capacidade? Não tem. Quem o magnetizou? Alexandre. Qual o propósito? Curiosidade? Não. Aprendizado. Então, ele diz, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então, aqui é o trabalho de capacitação realmente. Esforço, boa vontade, porque ninguém ganha com isso, dinheiro, não se beneficia, não materialmente. Quando eu falo em preparação espiritual, eu estou falando em quê? Em estar ouvindo música clássica o dia inteiro, está fazendo meditando? Não é apenas isso. É muito mais, gente, conduta moral. Preparação espiritual é conduta moral. A sua preparação espiritual deve ser incessante, 24 horas, no trânsito e na casinha branca lá de Sapê, não sei aonde, em qualquer lugar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Meus irmãos, agradecemos então a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga que tem tanta paciência e tolerância para com cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, no cotidiano, na vida, no dia a dia, estarmos vigilantes para não cairmos nas tentações diárias.
Graça te damos, abençoa-nos a todos nós. Que assim seja.